Bem-vindos a mais um episódio do podcast Questão de Ordem. Meu nome é Juvenal Kleinowski, eu sou da Comissão da Fiscalização do Exercício Profissional, a CFEEP. Estou aqui com nossos dois colegas doutores Alexandre, membro e coordenador aqui da nossa Comissão de Fiscalização em Caxias do Sul, doutor Rui, vice-presidente da comissão a nível estadual, né, doutor Rui? E hoje faremos uma conversa sobre a fiscalização, sobre a publicidade, sempre contando com o patrocínio da R Master Sul, que é o nosso patrocinador. Faça certificado digital com ele, é importante. Doutor Alexandre, temos aqui então mais um episódio para falar de publicidade. Tenho certeza que é um tema que os colegas têm bastante interesse, bastante dúvida. É curioso porque quando o advogado conhece as leis, mas não conhece as leis dele mesmo. E o doutor Rui certamente em Porto Alegre deve ver coisas interessantes, né, doutor? Doutor Juvenal, doutor Alexandre, é um privilégio para nós poder estarmos aqui representando a Seccional Porto Alegre da OAB, eu na condição aí de vice-presidente. Estamos aí procurando auxiliar e ajudar a todos os colegas em âmbito de subseção do interior do Rio Grande do Sul a respeito desse tema, que é um tema de suma importância para todos nós, operadores do direito. Haja vista que, eu sempre deixo bem claro, a OAB não veda, não proíbe ao advogado que faça publicidade, só que ela tem que estar de acordo com as diretrizes, com as normas. E anteriormente eu estava conversando com o doutor Alexandre e a gente comentando fora dos bastidores um pouco a respeito da matéria e deixando bem claro, nós temos hoje o provimento 205 de 21, que basicamente ali nós temos 10, 11, 12, 13 artigos no máximo que tratam especificamente da matéria. Então, para os colegas que nos ouvem nesse momento, é tema de casa, né? Pegar o provimento 205, o código de ética, dá uma lida, dá uma analisada, para que possam estar inseridos dentro desse contexto legal e evitar com isso que nós, né, que estamos lá na comissão fiscalizando essa atitude, tenha que tomar muitas vezes uma atitude contra o colega, que principalmente, né, no interior, ela se torna às vezes algo mais para o lado pessoal. Então, esse é o nosso objetivo hoje com vocês aqui em Caxias do Sul, é falar um pouco a respeito da publicidade. Seja muito bem-vindo, doutor Rui. Muito obrigado. Doutor Alexandre, por favor, nosso coordenador. Muito obrigado, doutor. Eu acho fundamental o que o doutor falou. Principal, gente, é conhecermos que nós temos uma regulamentação. A OAB ela não está aqui para punir ninguém, ela não existe para isso, né? Ela orienta também, né? Agora, não é incomum, nós recebemos lá na OAB, no momento de firmar um TAC, essa informação, né, do infrator de que não desconhecia o provimento. Então, nós, operadores do direito, né, nós não temos essa faculdade de dizer, eu desconheço uma regra, eu desconheço uma lei. Né? É óbvio que nós não dominamos toda a legislação do direito, certo? Mas, como o doutor disse, nós temos ali uma regulamentação que ela tem 13 artigos no total, sendo que 8 deles são fundamentais para que a gente tenha comando, tenha o controle daquilo ali. Então, a OAB, ao contrário do que eu tenho escutado, ela não proíbe a publicidade. Né? Pelo contrário, o provimento de 205 de 2021, ele faculta assim, o marketing jurídico, né? O conteúdo jurídico, são ferramentas maravilhosas se bem usadas, de acordo com o provimento, de acordo com o estatuto, a regulamentação, dá para fazer um bom material. Agora, eu preciso saber se o meu objetivo é fazer propaganda ou eu quero fazer publicidade. Nós geralmente começamos, doutor Rui, essa questão com os colegas, assim, sempre, pessoalmente na ordem, a diferenciação de publicidade e de propaganda. Que a publicidade ela é informativa, e isso é totalmente permitido e incentivado, mas a propaganda ela é comercial. Porque aquilo que nós estávamos falando, doutor, a propaganda ela é específica, ela oferece produtos, né, mercantilizando a profissão.
E isso, ela traz a captação indevida, ao contrário da publicidade, que ela não oferece serviços ou autopromoção. Então, essa é uma distinção que muitas vezes os colegas acabam não percebendo, não entendendo, ou não querendo muitas vezes, e acabam cometendo o engano de tentar fazer propaganda quando não é permitido, né? Uhum. E converso bastante com o doutor Alexandre, a gente aprende junto, e a questão, que na nossa visão, a regulamentação, ela é para proteger os advogados, porque o abuso do poder econômico, né, se nós tivéssemos uma zero restrições, certamente quem tem mais condições de bancar anúncios na TV, no rádio, internet com dinheiro ilimitado, teria mais clientes. A respeito disso, hoje o provimento ele permite, né, o impulsionamento, que se faça o impulsionamento através da rede, mas claro, né, de uma forma organizada, de uma forma centralizada, aonde todos possam fazer, e não, evidente, as grandes bancas, os grandes escritórios, né, que iriam dominar, com certeza, aí, o domínio das redes sociais. Né? Isso, o provimento, inclusive, é para que o jovem, o novo advogado, consiga entrar no mercado, ele consiga ter os seus clientes, ele consiga ter a sua vitrine e ter espaço para todo mundo poder fazer as suas, né, a sua publicidade informativa e captar a clientela indiretamente, claro. Através disso, né, doutor Alexandre? Sim, nós estamos vivendo uma era digital, uma era virtual. Nós não podemos... tinha um termo que se usava na faculdade, foi a primeira vez que eu escutei. Aquilo que não está no processo não está no mundo. Exatamente. Muito bem. Hoje, na era digital, o escritório, o colega que não estiver virtualmente, né, se preparando para isso, ele também não está no mundo. Então, a publicidade, ela é importante, né, e a OAB viu isso. Nós tivemos... Tanto que antes do provimento nós não tínhamos isso. Antes do 2021... O provimento era de 2000, né? Exatamente. Passamos 20 anos, né, sem ter essa segurança. Claro que eu acho ainda que podemos aprimorar. O direito está avançando muito rápido, né? Nós estamos avançando muito rápido, o mundo virtual está avançando muito rápido, então poderíamos sim fazer um estudo entre a classe, entre os criadores do provimento para melhorar um pouquinho, né? Há necessidade para isso, mas precisamos sim trabalhar com o que se tem hoje. Hoje nós temos esse provimento, precisamos respeitar. Pode-se fazer um bom material em cima de conteúdo. Das regras. Dentro das regras, né? Eu preciso saber, primeiro, qual é o meu objetivo. Quem que eu quero atingir? O que eu quero atingir? Sobre o que eu quero falar, né? Se nós tivermos isso em mente, não há proibição, não vai haver punição da OAB, ou eu costumo usar punição, é o último, porque a gente, antes de chegar ao TAC, nós notificamos. Evidentemente, essa é uma orientação. Depois veio o TAC, né? E ainda assim, existe sim o amplo direito de defesa. Se não quiser fazer o TAC, não há problema, pode contestar, né? Ele vai virar um PAD, onde pode apresentar defesa e mostrar, então, se estava, de repente, a OAB se equivocou. Nós outro dia conversávamos, doutor Juvenal, sobre uma situação muito interessante que, pelo menos, tenho visto aqui em Caxias com frequência. E quando eu digo frequência, o que acontece? Um escritório ou um colega faz um material novo, veja bem, da minha parte, ele faz uma propaganda nova na internet, aquilo dá uma repercussão dentro da classe e o outro colega já, né, automaticamente achou interessante, viu o engajamento naquilo e já sai copiando também, e o outro escritório também. Mas espera um pouquinho, será que tem meio cuidado de saber se isso está de acordo? A origem lá, quem criou a matriz desse material, será que ele se preocupou se estava dentro das regras? E a gente só sempre faz o quê? Sai seguindo e copiando, né? Às vezes até aperfeiçoando aquilo que se viu. E aí vem depois a surpresa com um TAC, a surpresa com um PAD. Então nós falamos sobre o quê? Sobre o que tenho visto bastante, o tour virtual nos escritórios. É um material bonito, né? Agora, cuidar com a ostentação. Cuidar com o artigo 6º do provimento. Doutor, isso é muito importante, né? Agora eu relembrei realmente, né? Porque lá o artigo 6º, né, ele estabelece que fica vedado, quer dizer, não se subentende de outra forma, né? Ele é claro, não pode, é vedado na publicidade que a gente chama de forma ativa, né? Qualquer informação relativa a dimensões, qualidade ou estrutura física
Ou seja, está lá no provimento, vedando qualquer informação. Aí o colega vai lá, faz um vídeo, conforme o colega estava me falando há pouco, né, um tour virtual e expõe lá na rede social. Quer dizer, isso especificamente, né, não tem o que alegar na hora que for notificado, porque está lá, claro, artigo 6º do provimento, não tem o que negar. Tudo tem um fundamento, né? Eu conversava com o doutor Alexandre sobre isso, e o doutor Alexandre bem pontuou. Essa proibição é para garantir aquele advogado que não tem um escritório, aquele advogado... E hoje, doutor, nós temos dentro de uma situação que as pessoas hoje economizando também, muitos atendem nas salas da OAB, Isso. muitos dividem um coworking hoje também, que é uma outra área que foi permitida também, né? Com outro profissional dividindo uma sala, outros atendem em casa, e hoje... Com a virtualização, realmente, esse espaço, a necessidade de ter um grande espaço, não se vê mais necessário. Porque o senhor vai manter o contato com o cliente, é para o WhatsApp, o senhor digitaliza o documento, manda para ele assina, ele remete de novo. Então, quer dizer, o contato direto com o cliente, né, em termos de necessidade de grande área, de grande espaço de escritório, já se tornou quase que obsoleta. E aí, imagina, para os colegas que estão começando no mercado, né, com como que eles vão enfrentar essa guerra, que se torna uma guerra, se tornaria uma guerra de publicidade, de status, de vantagem financeira, não teria condição, seria incompatível. Com certeza, e era bem isso que o doutor Alexandre me pontuou. Essa proibição é para que o colega que não tem um espaço físico, o colega que está começando ou que optou, tenha condições de igualdade de competir pelo cliente, que ele não sai em desvantagem porque ele não tem uma sala bonita, Exatamente. ou ele não tem mármore, não tem móveis de mogno. E quando o doutor Alexandre me pontuou isso, eu realmente entendi, faz sentido. É realmente uma realidade. Nós conhecemos colegas que estão nessas situações e seria injusto deixar eles abaixo, né, rebaixá-los na visão do cliente, Sim. porque eles não têm uma sala tão bonita ou não têm uma sala. Então, porque, doutor, realmente, muitas vezes o cliente, quando ele é atendido, né, ele quer olhar a marca do terno do advogado, o carro que ele está chegando, a secretária, o piso do escritório, a xícara de cafezinho. Quer dizer, isso é ostentação, isso demonstra, parece que para o cliente, né? Se o senhor for chamá-lo na sala da OAB, o advogado que não tem uma sala para atender, ele não está analisando o intelecto daquele profissional, o conhecimento dele, a forma com que ele vai atender aquele cliente, o profissionalismo, a dedicação e a busca incessante pelo resultado no final do processo. Então, isso o cliente muitas vezes, né, não analisa e não observa. E por isso mesmo que serve, né, a OAB como órgão regulamentador, traz essa proteção para o colega. Olha, para o que o cliente não veja só desta forma materialista, a OAB segue algumas regras, coloca algumas regras para a classe respeitar. É uma equiparação, né? Temos Isso que equiparar, mesmo. nós somos iguais, todos nós somos iguais, né? Independente da Constituição, que tem seu artigo específico, mas perante o exercício legal da advocacia, nós somos iguais, não tem facilidade, não tem benemérito para ninguém, todos somos iguais e vamos trabalhar com o nosso intelecto, com o nosso conhecimento, com a nossa capacidade individual, nós temos que fazer o nosso trabalho. E é justamente por esse mesmo motivo de sermos iguais que o provimento também proíbe, né, doutor Alexandre, a exposição de casos de sucesso, de decisões que eu ganhei, de liminares que eu consegui. E, doutor, como se vê? A rede social hoje, infelizmente, e aí eu até digo assim, ó, muitas vezes, né, ao menos o que chega para nós como denúncia, para a gente analisar e dar um parecer, a maioria são colegas recém-formados. Porque o que acontece, né? Lá na faculdade, no curso, muitas vezes uma cadeira de ética, ela não traz muito a questão da ética profissional do advogado. Aí o que acontece? Nós somos colegas, nos formamos lá, abrimos um escritório nós três juntos. Aí, primeiro o alvará que sai. Eu sei, eu já tive meu primeiro, o doutor já teve, né? O nosso êxito, a gente quer atirar foguete, a gente quer botar na rádio, jornal e televisão, fazer foto, mas não pode. Colocar no mural, exatamente, doutor. Então, quer dizer, isso é vedado. Sim. E é vedado independente, pro novo, pro antigo, pro velho, qualquer êxito é vedado a divulgação de êxito. Por quê? Aquele que estaria divulgando isso é propaganda. Quem está de fora, mas esse doutor é bom, olha lá um benefício, uma liberdade, um alvará. Então, isso aí realmente sentença de procedência. Uma sentença de procedência, mesmo que ele coloque, né, só uma frasinha, sentença procedente.
Mas doutor, eu não coloquei nada, só foi que foi procedente. Eu apaguei o número do processo. E o nome das partes não tem, né? Mas está ali, né? Isso sim é Configura propaganda, uma né? propaganda. Configura, né? Então nós Com temos... certeza. O colega advogado, ele tem que ter muito cuidado. Por isso que eu sempre digo, e não custa, doutor, nós estamos sempre à disposição em Porto Alegre, acredito que aqui também, do colega antes, eu sempre digo, antes, não depois, antes de fazer qualquer publicidade, liga para o doutor Alexandre, liga para o doutor Juvenal, manda um WhatsApp, manda um e-mail, doutor, eu estou com uma dúvida aqui, será que eu posso? Beleza, pode, não pode? Deu, vou fazer tranquilo. Mas muitas vezes o que a gente vê, doutor Alexandre, doutor Juvenal, é ele se espelhar num outro colega que está fazendo errado. Aí ele faz errado e quando é notificado ele vem, bom, mas o doutor Juvenal estava lá, eu vi ele fazendo. Tá, mas faça certo, se ele quer fazer errado, deixa ele fazer. Então isso são cuidados, né, que nós advogados temos que ter. Isso é fundamental. Eu coloquei, doutor, o meu telefone, isso que o senhor falou, eu coloquei o meu telefone particular Sim. à disposição dos colegas que quiserem consultar isso. O que eu não faço é dar conselho de como desenvolver o trabalho. Eles querem desenvolver. Então ele me diz, como é que eu faço? Não, você faz e me mostra. Exatamente. Eu não vou te ensinar a fazer. Eu não posso te ensinar a fazer, porque não que eu não queira ou que eu acho que isso, né, eu só acho assim, eu não posso tirar, né, o teu direito, a tua liberdade. Claro. Nós, da Comissão de Fiscalização, não temos esse poder, né? Nós orientamos, fiscalizamos. Então, isso acontece, me procuram, né? Mas eu queria fazer o que o senhor diz? Não, faça, antes de publicar, me mostra que eu te oriento se precisar. Mas eu sempre pergunto uma coisa, você leu o provimento dessa dúvida que você está me pedindo? Ela está lá no provimento, a resposta. Você leu o provimento? Não, mas qual provimento? Entendeu? Então eu digo assim, vamos fazer o seguinte, leia o provimento. Isso. E depois? Depois, se tiver dúvida, aí eu vou debater com o maior prazer Isso contigo. Vou mesmo. debater contigo e vou te ajudar a desenvolver a melhor maneira de publicar isso. Me lembro de um caso que a gente enfrentou na comissão bem interessante sobre essa questão de nós, como membros do AB, não podemos ensinar a fazer. Nós podemos fiscalizar e orientar. Era uma colega que tinha o letreiro do tamanho da parede inteira, de uma fachada inteira. Desproporcional totalmente. Absurdamente desproporcional. A colega foi notificada para ajustar o seu letreiro e ela nos questionou qual que era o tamanho, quantos centímetros era correto. E a nossa resposta foi, eu não posso te falar, porque eu não sei. Eu sei quando é desproporcional. Eu sei que uma parede inteira não se mostra. Nós não temos uma régua, não diz... 30 por 50. Exatamente. Porque é aquilo que eu sempre digo, o que é pequeno num grande prédio pode ser muito grande num pequeno. Sim. Então a pessoa está ali com uma porta, um prédiozinho com uma porta, e ela colocou toda a fachada tapando tudo, é desproporcional. Então o que a gente analisa? É a proporção. Isso mesmo. E a proporção não tem uma receita. E o bom senso, eu digo, você precisa do bom senso. Mas aí também é aquela história do interesse, né? Mas o meu bom senso é usar toda a parede da fachada inteira, né? Mas a fachada do prédio. Nós temos aqui, não era da sala, era do prédio. Era do prédio. Um paredão aquilo todo inteiro. Era um outdoor. Entendeu? O outdoor é vedado especificamente. Aí faltou o bom senso. Aí disse, não, mas aí o teu bom senso é diferente do meu. Não, bom senso nós temos um médio. Exatamente. Homem médio. Precisa entender, exatamente. Então, a régua nós não temos. Então, nisso que também já aconteceu. Me pediram para que eu determinasse o tamanho. Eu disse, olha, eu não me sinto à vontade. Né? Você use o bom senso. Faça, se tiver dúvida, eu vou te ajudar até. Dizer, olha, dá para fazer. A questão também, doutor, que nesse mesmo contexto aqui, dos cavalhetes de rua, né, de calçada. Às vezes o colega está lá no 7º andar, né, e ele precisa de uma visibilidade. Né? Aí o que ele faz? Ele vai lá na calçada e coloca um cavalete. Aí vai ser notificado dizendo que não pode. Tá, mas como, doutor? Como é que o público vai me enxergar se eu estou lá no 7º, 10º, 15º andar de fundos? Né? Quer dizer, vai ter que usar outra forma, mas essa é vedada, não podemos permiti-lo, né? Os outras salas comerciais que estão no mesmo condomínio estão usando um espaço de uso comum lá. Você vai disputar esse mesmo espaço em igualdade com os outros. Geralmente na recepção, na portaria do prédio, tem a plaquinha ali com a indicação do nome da pessoa, do profissional, e aquilo ali é igual para todos. Né? E conhecendo, né, pesquisando um pouco mais, principalmente por causa da comissão sobre marketing e publicidade, é interessante conhecer que é uma ciência, não... orienta os colegas a não sair fazendo postagens aleatórias. Exato. Mas para pensar, qual que é o teu público? Essas postagens terem um editorial. Tu pensar, justamente por isso, porque se o colega
parar para pensar, ele vai definir, bom, meu público é composto por idosos, é composto por jovens, é composto por ramo trabalhista. É o ramo então, também de o que eu vou atividade. postar para esse público se interessar? E nós vimos muitos colegas começam... Planejamento é muito importante para você não gastar dinheiro. Não gastar dinheiro. Entendeu? Você tem que saber exatamente o que quer fazer. Será que você já procurou essa informação? O que eu vou falar e para quem vou falar e o que eu quero falar? Né? Isso é importante, porque senão você vai... essa assim, ó, ela não vai... Essa comunicação, ela não gera cliente automaticamente. Né? Então... Não, exatamente, é que nós falamos, é diferente de um produto que o doutor viu um anúncio ali e corre no supermercado porque a cerveja tal está com uma super promoção, o óleo de soja, o arroz nos dias atuais, né? A gente corre e vai lá comprar. Agora o nosso trabalho realmente não é instantâneo, o nosso trabalho ele é feito aos poucos, nós vamos crescendo gradativamente e alcançando, né, sempre o resultado futuramente. A gente não pode querer usar artifícios e argumentos para que o doutor Juvenal tem um escritório bom, tem uma clientela, mas o doutor está há 15 anos no mercado, lá, trabalhando com dificuldade e conquistou. Aí o colega chega ali, mas ele quer estar no mesmo patamar hoje e acha que ele vai sair jogando tudo para todo lado para chegar no seu nível, no seu conhecimento. Quer dizer, então tudo é o tempo, tudo é tempo. Justamente pelas consequências do nosso trabalho, porque se o Alexandre, o doutor Alexandre for no mercado, comprar uma cerveja, tomar der dor de cabeça, tu não vai comprar mais ela. Exatamente. Mas se o cliente procurar um advogado mal qualificado, que por acaso, por algum motivo técnico, a situação seja improcedente, outro advogado não vai poder entrar de regra novamente. Exatamente, Então, a perda de uma chance. O nosso trabalho tem consequências e por isso ele muito tem... na vida das pessoas. Nas vidas das pessoas. Vida, diretamente. E por isso que a gente não consegue colocar ele numa tábua de preço. Exato. Todo mundo... Porque o nosso trabalho traz consequências negativas, se mal feito. Claro. Doutor Alexandre, por isso mesmo... Doutor, eu milito bastante especialização na área penal, né? E muitas vezes, né, até me entristece, né, me deparar quando colegas que não são da área, que não têm conhecimento, porque muitas vezes pela questão financeira. Um doutor cobrou um preço que é um especialista, mas o outro cobrou lá menos da metade, aí o cliente vai lá e contrata, e aí tu vê, eu sempre faço uma equiparação, medicina e direito. Perfeito. Igualdade entre ambos. Por quê? A gente só procura o médico quando tem problema. E o advogado é igual. Eu sempre digo quando o cliente, tu não vem aqui bater papo comigo, nem me contar a tua vida. Se tu sentou aqui, tu tem um problema. Nós temos que ter, doutor, o remédio. Remédio processual. Isso. O médico tem o remédio químico para resolver o seu problema e nós temos que ter o remédio processual. E nós temos que acertar esse remédio, porque é a vida da pessoa, a vida da família que a gente está lidando. E se nós não conhecermos, né, o direito a fundo e saber qual o remédio que nós vamos aplicar naquele caso ali imediatamente... vai se perder uma vida daquele cliente que vai tomar uma condenação, vai perder uma ação por desconhecimento. E aí, no final, vai valorizar o pouco que foi pago, o resultado que se tem. Eu, particularmente, penso que esse marketing jurídico que se faz na rede social, ele dificilmente vai te trazer um cliente que está ali passando, navegando na rede social. E esse material que se produz na rede social, ele serve fundamentalmente para os nossos colegas, para os nossos pares. Eles assistem o nosso trabalho. Sim. Então, por isso que eu não preciso colocar ali uma propaganda. Eu preciso mostrar o quê? Conhecimento técnico, informação jurídica, que eu estou atualizado, a minha competência e capacidade. Veja bem, você está mostrando isso aí. Isso eu já fiz, foi uma pesquisa de campo que eu fiz. Esse material, ele é consumido pelos nossos colegas. Esses colegas que se interessarem pela tua capacidade jurídica, eles vão indicar você. Então, o cliente vem indiretamente pelo próprio colega. Evidentemente, a não ser que esteja disputando a mesma área. Mas nós consumimos hoje também todas as áreas de direito. Eu não faço direito criminal. Sim. Né? À medida que eu olhar um material do doutor e eu tiver um cliente, eu vou repassar para ele. Né? Ou se ele me procurar, eu vou repassar, não é minha área. Eu não domino isso. Eu vou procurar quem? Olha, eu li um belo de um material na rede social, me lembrei do doutor, vou indicar o doutor. Então, isso é importante a gente ter isso em mente. Dificilmente o que se faz, a gente vai pegar clientes que estejam caminhando pela rua, como se pegava pela mão antigamente. Não tem isso no corredor do fórum. Não temos mais corredor de fórum, não temos mais a comunidade. Exatamente. Justamente porque os nossos amigos em redes sociais
tendem a ser nossos colegas advogados. Claro, com certeza. Então, com o que certeza. eu postar, publicar, vai ser visto por outro advogado na prática. E isso o doutor colocou muito bem fundamentado, doutor, e nos bastidores nós falávamos sobre isso, né? E realmente, né? Eu atuo numa área e vejo o doutor lá com know-how, conhecimento, com resultados, né? Que a gente sabe que ele obtém, não por publicizar, mas por conhecimento da capacidade dele. E quando a gente é procurado por um cliente, e isso também é outra coisa que o advogado tem que ter, isso aí. Se não é a área dele, se ele não é especialista, se ele não conhece, não se aventure. Ele recomenda. Pode fazer uma parceria. Isso. Doutor Alexandre, eu vou lhe encaminhar um cliente aqui, é meu cliente aqui do escritório, mas eu não tenho conhecimento, eu não estou muito bem nessa área, eu vou lhe passar. O colega faz uma parceria até financeira com ele por indicação, alguma coisa, um ajuda o outro. Então isso aí hoje no mercado, né, com essa expansão que tem que ter. Né? Os colegas têm que agir dessa forma, porque o resultado é positivo não só para ele, mas para o cliente no final. Com certeza. E como a gente migrou para as audiências virtuais, o próprio fórum, né, se tornou um EPROC, nós não temos mais aquele contato de ir tomar o café no fórum. Exatamente. Exatamente por isso se torna importante que o advogado faça, entre a sua rede de contatos, essas parcerias. Eu não me garanto nessa área. Isso. É melhor indicar para o doutor, a gente combina, né, alguma forma de dividir financeiramente. Isso. E nós teremos um êxito melhor. Eu sei que o processo será bem cuidado, porque será por um colega competente. E mesmo assim eu não trabalharei sozinho numa coisa que eu não sei. E a satisfação, doutor, do cliente, né, em saber que obteve o resultado que ele buscou porque tinha um profissional. Exatamente. E não é aquilo, eu vou perder o meu cliente porque eu estou passando ele para o doutor Alexandre. Não vai. O cliente vai ficar mais satisfeito com o doutor, né, porque ele indicou um colega capacitado, qualificado, e ele vai crer cada vez mais no colega. É uma atitude madura. Exatamente. E isso nós temos que ter. E falta muito, isso falta muito ainda na advocacia, essa união, essa parceria entre colegas. Então, anúncio pago, é possível? É possível. É possível. Né? Desde que ele esteja um investimento moderado, isso não é eu que determinei, está lá no provimento, desde que seja moderado, aí entra de novo a palavra bom senso, né? E sugiro também, evidentemente aqueles que podem, contratar um serviço de marketing jurídico é muito interessante. Né? Mas para isso, veja bem, você vai fazer o investimento de um anúncio pago, você vai fazer um investimento num escritório de marketing, tá? Agência, né? E você precisa de audiência para isso, porque senão você está botando dinheiro fora. Exatamente, tem que saber então, investir. Então, se eu não tiver essa audiência, é que nem uma rede de televisão. Sim. Se eu não tiver audiência, né, Eu posso... o patrocinador não me procura. Com certeza. Não é? E eu gasto dinheiro à toa. O investimento médio também é outra pesquisa minha, com todo respeito. Sim. O investimento médio dos escritórios pequenos, mas eles gastam 70% do tempo fazendo hoje vídeos. A pergunta é, você já procurou saber o resultado disso efetivamente? Entendeu? Então veja só, o nosso tempo hoje ele é muito importante, né? A nossa ferramenta de trabalho é o nosso tempo. Então, gastar 70% fazendo hoje, né, vídeos, o TikTok, desde que ele seja, né, dentro, eu costumo dizer assim, a rede social ela pode te levar para o céu, mas ela pode te levar para o inferno em muito rápido. Doutor, a gente ri e brinca sempre, né? Algumas palestras que a gente faz aí pelo interior, né? É a questão do TikTok das dancinhas, né? Sim, eu sempre digo assim, o advogado não precisa fazer dancinha, ele não precisa tirar o paletó para cima, ele não precisa dar pulinho, de maneira alguma. Eu entendo nós, né? Como a gente tem um mister, né? Um mister diferenciado, nós temos que ter postura e saber vender o nosso produto. E é aquilo que eu sempre digo, né? O nosso produto, ele é vendido com resultado. O resultado não é aquele que se mostra na mídia, mas o resultado que se apresenta para o cliente, porque através desse cliente nós vamos ter a captação de mais clientes, da família, da amigo, indicação, sempre. O que eu sempre tenho que ter em mente, doutor? Médico, mecânico e advogado. São 3 números que tem que ter na sua agenda. Estragou o carro, né, quem é o meu mecânico de confiança, que eu fecho os olhos e entrego o carro para ele? Quem é o meu médico de confiança, que eu entrego a minha vida para ele? Quem é o meu advogado de confiança, que eu fecho os olhos? Porque o cliente, ele não sabe o nosso trabalho, o que a gente está fazendo, de que forma está sendo feito, ele quer o resultado no final, né, doutor? Então nós temos que estar preparado para isso. Isso é importante. É verdade. Então tem aí, rede social hoje nós temos LinkedIn, nós temos aí Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. São públicos diferentes.
Exato. Justamente Na verdade, a eu necessidade preciso de saber o que eu pensar. jogar ali para cada público que eu estou buscando. Isso tem que tomar cuidado, que eu estava falando do tiro, o tiro no pé. Qual que é o quero perfil contar- daquela rede Quero social? contar uma Exatamente. situação interessante que aconteceu, o doutor Juvenal talvez lembre. Chegou para a comissão uma denúncia de um colega que estava divulgando uma sentença. O que me chamou a atenção era que uma sentença era de improcedência. Ele reclamava de que ele tinha perdido. Sim. E aí, eu evidentemente não vou dar o resultado Claro, aqui, mas claro. eu tive que estudar muito para saber se aquilo havia uma infração ou não, porque era uma propaganda negativa. Sim, negativa, né? contrária. Aquilo sim era uma propaganda negativa. Aquilo não era publicidade. Ele não estava captando clientes, pelo contrário, né? Pelo É, contrário. Pelo contrário, né? E eu me Tem deu que trabalho, analisar, me deu trabalho para dar um Isso, parecer nesse isso, caso. isso. Mas então, é isso que eu digo, cuidar o resultado do trabalho que está se fazendo, na outra ponta, como vai estar recebendo isso. É bem Porque interessante. muitas vezes, né, realmente, o colega vai ali, pega o celular, faz qualquer coisa e joga lá. E aí, aquilo que o senhor disse, quem é o público, qual é o horário, né? Qual é o tipo, o perfil daquela rede. Então, realmente, tem que ter um cuidado. E aí que o doutor falou muito bem. Uma equipe de marketing, contrata uma equipe, mas antes de qualquer coisa, né, doutor, que nós estávamos falando, essa equipe contratada, eles têm que saber que não é um supermercado, que não é uma loja de carro, que não é uma loja de imóveis que está contratando. Quem é que está contratando? É um advogado. Pode tudo? Não. Está aqui, provimento 205. Estudem, analisem e me apresentem um projeto de marketing aqui dentro desse contexto. Beleza, é simples assim. Uma questão interessante, porque eu, por acaso, há um tempo atrás, descobri que outras profissões também têm regras Exato, de marketing. exato. Nutricionistas têm uma regra interessante Que não pode publicar resultado, antes e que não depois. pode antes e depois. O médico cirurgião também, que fazia muito isso, também tiveram que regulamentar. Então não porque- é só a OAB que trouxe. Claro. É uma necessidade do mundo, né? Exatamente. Digital que os conselhos vão percebendo E aos poucos vão, né? legalizando. Outra questão dentro do provimento, doutor, que eu trago também, né, é a respeito da premiação. Isso no interior, nas cidades pequenas, não sei se aqui acontece, eu acho que Caxias não acontece porque os colegas daqui não cometem esse tipo de equívoco. Mas no interior se vê muito. Aqueles troféus, doutor, a equipe, aquela chega lá no seu escritório, doutor Juvenal, parabéns, olha, fizemos uma pesquisa com 2 pessoas e o senhor ficou em primeiro lugar. Fomos lá na sua casa, sua mãe e a sua esposa responderam. Doutor Juvenal, e aí, maravilha, o que tem? Temos esse troféu pro senhor, o senhor vai pagar uma taxinha de tanto, nós vamos colocar na primeira página do jornal tanto e o senhor vai receber. Né? Isso acontecia até pouco tempo, era comum os colegas divulgando, feliz da vida, várias profissões divulgando e o advogado estava lá no meio. Então hoje o provimento teve que trazer lá no parágrafo 1º do artigo 5º que é vedado, não pode, terminou com isso aí, não pode tu te autopromover através dessa forma. Justamente por quê? Porque isso desnivelava quem tinha dinheiro para bancar a premiação. Exatamente. E o custo não era muito barato. Aí chegava lá pro doutor, oferecia, mas não deu negócio, ele virava a página, chegava lá no doutor Alexandre, doutor, olha aqui na cidade o senhor foi o melhor, o mais escolhido. E o cara se empolga, quanto é que é? Tanto. Não, mas não vai pagar nada, isso aí é só pelo troféu. E aí? Quer dizer, então isso aí tivemos que vir lá regulamentar e dizer que não pode, isso é vedado. São regras, né, doutor, que estão todas no provimento. São regras, estão todas no provimento. Porque é um provimento pequeno, sucinto, muito rico, muito... quem escreveu muito bem, ele é bom de ler, é um texto gostoso de ler. E aquilo que o doutor disse, nós temos ali entre 13, tu tira 8 mais ou menos, compila eles e é simples a leitura, o entendimento, a facilidade. A interpretação, ela é bem fácil. É bem fácil, bem fácil. Principalmente para o advogado, porque nós temos a responsabilidade da interpretação da lei e nós não podemos. Nossa área. Exatamente. Então ele ficou muito bem compilado de uma forma assim, a facilidade no entendimento ali pode, é vedado. Se é vedado, deu. Já nem chego perto disso aí, isso não pode. Né? Não é interpretativo. Outra questão também, doutor, que traz é a respeito da advocacia em conjunto com outras atividades. Exatamente. Nós recebemos muito lá na Cefep, em Porto Alegre, muitas denúncias a respeito, principalmente, o advogado e o contador, o advogado e imobiliária. Mesmo prédio, tudo, mesma recepção, mesmo telefone, a fachada igual, né? Aqui dentro é imobiliária e ali no lado está ali o escritório do advogado, trabalhando junto. E essa é uma questão que os colegas têm, eu vejo bastante misticismo
o advogado pode ter outra profissão. Pode. Ele não pode ter no mesmo local que seu escritório essa outra profissão. E por quê? Por causa da questão do sigilo, né? Porque nós temos a questão do sigilo, a responsabilidade do sigilo, né, em relação ao nosso cliente. Porque nós temos uma vantagem em relação às outras profissões, que o nosso escritório, nosso local de trabalho é inviolável. Exatamente. Mas não o escritório da imobiliária, não o escritório da contabilidade. Do advogado Então, como é que nós garantiríamos esse direito se misturarmos? Se estamos juntos, trabalhando juntos. Como. Então, essa proibição, ela é o outro lado da moeda de uma garantia, de um direito nosso. Exatamente. É muito comum uma sala comercial hoje, 50 metros quadrados, 30 metros quadrados, 30 não, 50 metros. Sim. Tem uma recepção, 2 salas. Isso. Então lá na porta tá as 2 profissões, a secretária é a mesma, o telefone é o mesmo, mas as salas são diferentes. Já tentaram me convencer disso na fiscalização, de que os escritórios ali eram lá dentro e eram diferentes. Né? É forçoso querer acreditar que eles não vão se confundir as profissões lá dentro. Então, por isso que a fiscalização está ali. E sobre a fiscalização, lembrei do caso, doutor, bem interessante aqui em Caxias, que nós tivemos. Então, uma colega foi acompanhar uma perícia de insalubridade, periculosidade, um processo trabalhista. Sim. E tirou uma foto, fez uma postagem, acompanhando o reclamante e expondo o nome da empresa reclamada. Claro. E a empresa reclamada que acionou a OAB, dizendo que, olha, o meu nome está sendo exposto, eu não estou feliz, tome providência, senão eu tomarei. Claro. E foi um caso, né, doutor Alexandre, que a gente conversou justamente por isso. É interessante um exemplo de que as proibições também podem resguardar o direito do advogado e a sua honra, porque a empresa poderia, de fato, processar o advogado por estar expondo de uma maneira ruim a sua imagem e que, então, né, além de estar cometendo uma infração ética, tu não pode postar o teu trabalho, nesse sentido não pode postar em audiências, mas também tu está sendo protegido pela OAB, pela proibição de ter problemas com pessoas. E esse avanço, doutor, de poder filmar, né, de poder gravar, de poder mostrar, né, o provimento nos trouxe a respeito das audiências, mas sempre com aquela ressalva, não expor as partes. Justamente. Não pode expor. Estou atendendo o cliente João da Silva pelo crime tal aqui no fórum e faz a foto do cara do teu lado, quer dizer, né? Então não pode. Tu pode dizer que está lá, mas não vai expor o teu cliente e dessa maneira aí mais ainda, na área criminal, o provimento foi bem sábio, que proíbe a exposição, mas não proíbe entrevistas. Exatamente. Não proíbe a entrevista espontânea, né? Falar a respeito do caso. Que seria super justo. Exatamente. O advogado, muitas vezes, né, nas questões criminais que o doutor atua, é procurado pela mídia em casos mais polêmicos. E hoje se vê nos casos de grande repercussão, né, que precisa, porque o que acontece, né? A mídia, no processo penal, ela já, antes de uma sentença do juiz, ela já está condenando. Sim. E aí o que acontece? O advogado de defesa, né, ele sempre vai estar abaixo, porque ele já está perdendo o caso antes de ser julgado. E o que compete a ele? Ele tem que ir para aquela mesma mídia e dar a versão dele, falar a respeito do caso, demonstrar as provas, as formas com que ele tem, né, para lidar com aquele caso. Então aí ficou uma igualdade. E isso o provimento garante. Com certeza, isso é permitido e pode fazer. Pode fazer. Doutor, eu queria saber se acontece isso lá na seccional. Nós temos aquele caso de denúncias anônimas, que é vetado. As denúncias, elas são sigilosas. Mas chegam denúncias anônimas. Né? À medida que a fiscalização toma conhecimento, ela pode fazer a diligência. Né? E eu tive o cuidado de estudar que tem até uma súmula do STJ, que é a 611. Nós utilizamos ela, doutor, quando há casos. Porque que acontece? Né? Hoje nós temos uma facilidade, tá? Que é o site da OAB. E tem lá na aba, tem uma aba específica ali, né, dentro da nossa comissão especial, que é uma comissão permanente, né, que a CFEP é comissão permanente. Lá temos uma aba para denúncias, aonde basta que a pessoa não precisa se identificar, ela é feita de forma anônima, ela tem que demonstrar materialidade, né, doutor? Isso é fundamental. Claro. Ela bota lá, doutor Alexandre estava com uma foto demonstrando um alvará de soltura, tá aqui a foto na rede social dele, ele fez. Não vamos discutir, o doutor fez. Faz a denúncia anônima, nós vamos agir de ex-ofício. Agimos, nós vamos lá, só que o denunciante, ele não vai estar a par dos procedimentos que nós tomamos internamente e nem vai saber do resultado. Por quê? Claro. Porque é uma denúncia anônima. Mas com base nessa súmula, é permitido que nós tomamos as providências com base na denúncia anônima. Com base na denúncia anônima.
Então isso é permitido. E isso é um instrumento, claro, que está lá no site da OAB. Qualquer colega entra ali, porque no interior, eu sempre falo do interior pela proximidade. Eu e o doutor somos colegas, nós jogamos futebol, nossos filhos estão na mesma escola, nós vamos no mesmo mercado, moramos no mesmo bairro, participamos da mesma entidade, do Rotary, do Lions, de várias atividades juntas. Só que o doutor está fazendo algo errado que eu estou vendo todos os dias e eu quero denunciar. Mas daqui a pouco eu vou me incomodar com ele, meu vizinho, meu amigo. Eu posso entrar lá de forma anônima, demonstro a materialidade, coloco a OAB dele, o nome dele e mando para a ordem. Quando nós chegamos, nós vamos receber aquela denúncia com base na materialidade, vamos notificar o doutor, ele vai se manifestar dizendo o quê? Que infelizmente ele desconhecia, não sabia que podia fazer, mas jura que nunca mais vai fazer. Perfeito. Assina o táxi comprometendo. Assinou lá, fica arquivado. Se voltar a cometer, aí ele já tem um caso ali registrado. Então essa questão, né, do anonimato é possível sim. É possível sim. Sim. A súmula 611 do STJ permite que se faça essa diligência, essa fiscalização em loco, inclusive. Nós fizemos isso, Fizemos sim, fomos já a verificar. Isso não é, veja bem, não é para o cuidado de saber se aquela materialidade que chegou para nós, se ela realmente existe, se ela de fato está lá e se aquela infração. Então, é assim que funciona. Né? Porque eu já tive caso, doutor, da manifestação do colega, né, ele arguir de que foi feita uma montagem, que aquilo ali não era real. E claro, aí qual é o poder? Nós não somos peritos realmente para certificar 100% se é ou não é. Porque hoje, com a inteligência artificial, né, isso aí cada vez está mais, né, mais recorrente, aonde pegam a sua imagem, a sua voz, colocam outro texto nos seus lábios, o senhor está falando coisa ali que nunca falou. Então, quer dizer, isso é um cuidado que a gente tem que ter. Aí a visita em loco, né, essa fiscalização em loco para se certificar. O que eu faço? Se é uma denúncia a respeito de site, eu entro no site, olho, reviso e ainda coloco no parecer, conforme, né, a visita. Certifica o quê? Conforme visita no site, dia tal, hora tal. Nós fizemos isso, nós cuidamos disso. Exatamente. Identifiquei realmente que tinha uma publicidade irregular do colega no site. Justamente porque nós sabemos o efeito psicológico de ser advertido, de ser notificado. Então, nós, como órgão fiscalizador, tentamos ser o mais justos possíveis. Vamos verificar se há um mínimo de Exato. indícios. O colega, né, o colega que fez a denúncia indicou o site. Vamos entrar, vamos ver se aquela página existe, se é o que está aparecendo, para tentar ser o mais justo antes, né, da Eu recebi uma denúncia também outrora a respeito, simplesmente, a pessoa pegou a foto de um cartãozinho do colega, né, e nos remeteu. Doutor Alexandre entregando cartãozinho na Avenida Borges de Medeiros, no centro de Porto Alegre, na esquina Democrática. Aí recebi, eu olhei, analisei, mas tudo bem, né, arquiva-se por falta de materialidade. Se ele tivesse pego um filme, filmado o doutor entregando, aí sim, já mudou de figura. Mas simplesmente um cartão solto, qual é a prova que demonstra aquilo ali? INSS é comum hoje os colegas agirem, né? Nós recebemos também, a outra área que a gente recebe muita denúncia, né, a respeito dos agenciamentos em agências de INSS. Nós temos feito blitz, doutor. Escritórios não vinculados ao direito que estão fazendo a captação para os escritórios. Exatamente. É bem complicado. Eles contratam pessoas e botam ali na frente, seguram pelo braço, agarram as pessoas, forçam e conduzem até o escritório do colega do outro lado lá. Nós já fizemos algumas ações em Porto Alegre com Brigada Militar, Guarda Municipal e Polícia Civil. Todos e a OAB juntos chegamos na frente do INSS para abordar e identificar. Por quê? Muitas vezes ali tem ex-detentos, tem pessoas que podem até estar com mandado de busca e prisão em relação àquela pessoa e estão ali trabalhando. Só que eu sempre digo, né? Em relação a eles, nós não temos nada contra. Claro. Nada. Porque não compete a nós fiscalizar o trabalho deles. Nós temos que chegar quem é que está contratando. Porque se eles estão prestando um serviço ali, algum colega da advocacia, algum advogado deve estar contratando eles para fazer aquela captação irregular e indevida. É bem difícil fazer essa fiscalização e vincular essas pessoas. Às vezes eles têm até, não é nem uma pessoa física, como o doutor disse, às vezes tem uma empresa, tem uma pessoa jurídica. Que estão prestando serviço. Então, a gente precisa conseguir costurar isso. Nós tentamos, né, Juvenal? A gente tenta aproximar. Tentamos sim. A questão do cartão de visita, nós também aqui temos a mesma orientação. Cartão de visita já aconteceu. Lembrei do ônibus. Do ônibus. Um caso no cartão de visita. Chegou para nós uma denúncia, um cartão de visita grudado na janela do ônibus.
E evidentemente que eu arquivei, porque aquilo Claro. não tinha materialidade suficiente para que a gente avulso pudesse fazer. Seria Já aconteceu zelar demais. também, Não, exato. já aconteceu também panfletagem sinaleira. E o denunciado dizer que ele não pediu aquilo. Fizeram para ele. Alguém fez. Alguém tava lá. fez. Então, esse tipo de desculpa, ela não vai passar na comissão, né? Assim como os cartões de visitas em locais públicos, né? Um cartão de visita também não estava perdido, mas já teve assim, mais de 100 cartões. Sim. E também o denunciado com a mesma resposta de que Ele não sabia, não foi ele que sabia, fez. não sabe de onde surgiu. Então, assim, ó, eu costumo dizer o seguinte, gente, esse tipo de resposta, esse tipo de defesa, ela não vai ser deferida. Né? Então, E lembrando, né, os colegas, que a notificação para fazer um TAC, ela é um direito, não é um dever. O Exatamente. colega aceita ou não, Sim, se quiser. Se Exatamente. está ciente, está convicto da sua inocência, Ele não faça. ele pode instruir o processo. Instrui, vai lá onde ele vai apresentar, onde vai ter o contraditório, a ampla Exatamente. defesa. Embora a comissão já tenha feito uma análise, né, e identificado, né, Exatamente. perfeitamente o artigo Sim. que foi ainda infringido. Agora, se quiser arriscar, a defesa é isso aí, Juvenal. Eu concordo contigo. É um Direito de direito do defesa colega pode advogado. fazer. Direito, claro. Se quiser Mas o instruir o risco é processo. muito grande. Claro. O risco é muito grande. Doutor, assim, ó, diante do nosso tempo, que eu sei que nós teríamos, assim, ó, Ixi. com essas pessoas maravilhosas que me circundam aqui, nós teríamos 2, 3 horas de bate-papo, porque o assunto ele é bastante extenso e Importante. e gratificante para nós quando a gente procura orientar. Eu sempre digo assim, ó, a nossa fiscalização, a nossa comissão, ela atua de forma pedagógica. Ela não quer punir, ela não quer prejudicar nenhum colega. A nossa função é pedagógica, de orientar. Essa é a função básica da comissão, é Justamente. orientar o colega. Por isso que a gente tem esses instrumentos, né, doutor? Não de punição, mas sim Perseguição não se persegue. nenhuma Não. maneira. A função da comissão, que é fiscalizar e zelar pelo exercício da advocacia, não pelo advogado A, B, C ou D, não pelo aquele que tem mais ou que tem menos, independente. A nossa função é essa. E façam lição de casa. Leiam o provimento, são poucos artigos, contratem a melhor equipe que tem de marketing, contrate e entregue o provimento e peça para fazer ali dentro. Não teríamos trabalho e nós não estaríamos aqui hoje falando a respeito. Né, doutor Alexandre? É verdade. Eu costumo dizer o seguinte, fechar um negócio continua sendo fruto do trabalho do advogado. Não adianta procurar o caminho mais fácil. Exatamente. Conquistar um cliente é um trabalho que... E o meu pai também é advogado. Sim. E sempre fala para mim que a advocacia, no sentido de o tempo até a colheita, é muito semelhante à agricultura. Sim. É natural que tu demore anos para colher a safra, porque é assim que a agricultura funciona e assim que a advocacia... E muitas vezes nós passamos por diversas tempestades, por diversas diversidades que nós temos que enfrentá-las e superá-las. E termos Pra- a paciência. Exatamente, para que somente lá no final a gente vai colher os resultados. Porque Olha quanto a gente trabalha em processos que levam 4, 5, 6, até mais, daqui a pouco o processo se estende 8, 10 anos da nossa vida. Muitas vezes é um quarto da nossa vida profissional, né, trabalhando, movimentando, buscando, não se localiza pessoas, não se localiza isso, aquilo, a gente trabalhando para que lá no final vai se buscar o resultado. E sempre para finalizar, eu diria o seguinte, o marketing, mesmo que dentro da regra, ele pode sim te ajudar muito. Mas lembre, quem vai fechar o negócio é você. É você. Entendeu? Então, por isso que eu digo, conteúdo, você vai precisar nessa hora ter conteúdo jurídico na hora de assinar o contrato. Se não tiver, não tem marketing que Não tem resolve. marketing salve. que resolva. Exatamente. Não tem marketing, você investiu um dinheiro enorme, um tempo enorme, e na hora o cliente diz assim, eu vou pensar um pouco, e esse vou pensar, ele já está assinando no escritório do lado. Exatamente. Com certeza. Né? Doutor Rui, muito obrigado por participar. Um grande apreço recebê-lo, receber conhecimentos da seccional. Doutor Alexandre, nosso coordenador e defensor sempre da publicidade dentro das regras. Muito obrigado novamente pela presença no nosso podcast. E lembrando todos que nós temos o patrocínio da R Master Sul, que eu incentivo todos os colegas no podcast, mas também no AB, para fazer o seu certificado digital. É uma ferramenta muito importante. E com a R Master Sul, que é o nosso patrocinador, é tudo muito fácil, muito tranquilo. Eu recomendo fazerem.
Doutor Juvenal, eu agradeço pelo convite do doutor Alexandre aqui, que muito me estima estar entre vocês conversando nesse debate, nessa forma, né, de orientar os colegas. E me proponho a ficar à disposição sempre aqui da subseção de Caxias para que a gente possa levar adiante esse tema. Eu sempre comento, doutor, e me proponho a levar o tema da publicidade para dentro das universidades. Que possamos fazer dentro das universidades palestras, discussões jurídicas a respeito desse tema. Sim. Ele já tem um norte e um conhecimento, para que evite dele sair e formar uma sociedade irregular, que muitas vezes vai ser punido lá mesmo, porque ele não registra na OAB, ele não sabe que tem que registrar. Então, assim, ó, é um fomento para nós. Nós temos que educar o estudante. O futuro advogado. Exatamente. Porque muitas vezes o colega que já está formado, ele vai dizer, pô, o que o doutor quer? Eu sou advogado e eu sou sozinho, eu sei de tudo. Agora, se nós levarmos para dentro das faculdades, através de coworking, através de workshop, através de palestra, para que o aluno dali saia falando, entenda o que pode, o que não pode, vai mudar bastante o nosso trabalho de fiscalização. Aonde procurar. Exatamente. Será que posso? Será que não posso? Eu sei que eu posso consultar o Código de Ética. Lei 8906, provimento 205. Então, por isso eu me coloco à disposição, doutores. Quando tivermos esse debate, essa conversa dentro de faculdades, me convidem. Eu estarei aqui com vocês debatendo esse tema de extrema importância. Com certeza. Com certeza, doutor. Muito obrigado. Doutor Alexandre, algumas últimas palavras? Podemos encerrar nossa conversa por hoje. Só gostaria que tu comunicasse que o nosso podcast vai estar disponível aonde? Nas redes sociais da OAB, às quintas-feiras, toda quinta-feira um episódio novo. YouTube da OAB, Instagram e site da OAB Caxias.